Bom dia para quem vai assistir essa aula nesta terça pela manhã, boa tarde para quem vai assistir nesta terça à tarde e boa noite para quem vai assistir essa aula na terça-feira à noite, aula de literatura portuguesa. O tema hoje é o poema Cântico Negro de José Régio. Bom, se você está lembrado da nossa última aula, nós falamos sobre o presencismo que corresponderia, em termos de Brasil, à segunda geração modernista. Alguns críticos acreditam que é a segunda e última, outros acreditam que ainda há uma terceira geração modernista em Portugal. Bom, para começar a nossa aula de hoje, vocês lembram que o poema Cântico Negro já é de conhecimento de vocês. Vocês receberam esse poema na voz de Maria Bethânia, e na descrição de hoje, desta aula, eu vou mais uma vez mandar o poema na voz de Maria Bethânia, e vou mandar também um poema chamado Lesbos Revisited, de Álvaro de Campos. Então, esses dois poemas que vão constituir a questão bônus, que é a primeira questão bônus desta última unidade nossa, que começa com o presencismo, ok? Muito bem. O poema Cântico Negro de José Régio, na verdade, é um poema do poeta José Maria dos Reis Pereira. Vocês lembram que tanto Miguel Torga como José Régio são pseudônimos de dois dos importantes poetas da geração presencista. E o poema Cântico Negro foi escrito em 25 e publicado em 26, no primeiro livro de José Régio, cujo nome é Poemas de Deus e do Diabo. Alguns críticos consideram esse poema Cântico Negro como poema manifesto, né? Ou seja, neste poema você vai encontrar, ou iremos encontrar, algumas premissas modernistas que ditaram não só a obra de Régio, mas também a obra da segunda geração modernista no Brasil e em Portugal, né? Então, esse poema, portanto, ele tem esse valor, né? Não apenas pelo aspecto histórico e literário, mas também pelas ideias que representa em termos de modernidade. Vamos lá analisar um pouco desse poema que representa, aqui nesse contexto nosso, a obra muito vasta de José Maria dos Reis Pereira, ou simplesmente Régio. Bom, a palavra cântico lembra música, lembra sonoridade, lembra canto. Lembrem os senhores e as senhoras que para os gregos ode, Ricardo Reis, lembrado? Ode significa canto. Então, aqui, lógico que a poesia Cântico Negro remete também a essa aproximação entre música e poesia, ou se quiser, entre texto e poesia, vamos chamar assim, né? Então, de qualquer maneira, a gente vai aqui remeter a esses aspectos que a gente já tratou em outras aulas. Bom, vocês já ouviram o poema, mas vale a pena ouvir agora o poema, o texto, né? Diz o seguinte, o início do poema, do José Régio, Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaço. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidade e não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se há o que busco saber, nenhum de vós responde, porque repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, aí por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada.
Como serei vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós. E eu amo o longe e a miragem. Eu amo os abismos, as torrentes e os desertos. Ide, tendes estradas, tende jardins, tende canteiros, tende pátrias, tende tetos, tende regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura. E sinto espuma e sangue e canto nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam e mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que é de Deus e o diabo. Ah, ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. A minha vida é uma onda que se alevantou. A minha vida é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Esse é, portanto, o poema Cântico Negro do poeta presencista José Régio. E na aula de hoje vamos tentar esclarecer por que esse poema é chamado de poema manifesto do modernismo português e até brasileiro, né? Porque vocês viram na aula passada e vão rever hoje a gravação desse poema na voz da baiana Maria Bethânia. Muito bem. Por que Cântico Negro, meu caro Isaac, né? Está presente aqui nesta aula, participando ativamente do nosso processo de gravação. Por que, Isaac, Cântico Negro é considerado um poema manifesto? Nesse poema há alguns elementos que são comuns na poética de José Régio e, claro, do seu primeiro livro de poemas intitulado Poemas de Deus e do Diabo. E este poema se encontra neste livro que eu acabei de citar, que tem como tema a religiosidade e os conflitos existenciais, né, e místicos, e espirituais e metafísicos do eu lírico do poeta José Régio. Bom, essa temática de dualidade entre espírito e matéria, entre Deus e o diabo, entre pecado e perdão, entre não ir ou ir, será uma temática recorrente na obra do José Régio. Inclusive, é um dos pilares de suas reflexões metafísicas. Portanto, apesar de ser seu primeiro livro, né, Poema de Deus e o Diabo e Cântico Negro, que está nesse livro, já expressam uma temática recorrente entre os presencistas e, em especial, entre Miguel Torga e, no caso aqui, José Régio. O que é que podemos mais colocar sobre isso? A religiosidade em Régio se aproxima um pouco dos simbolistas, daí sua aproximação da poética do Mário de Sá Carneiro e não tanto do Pessoa, né? Ao mesmo tempo, essa temática de Régio traz uma eterna passagem em círculos entre o grotesco e o sublime, como coloca muito bem Baudelaire. Então, Deus é o sublime, né? O grotesco é o diabo, o homem é o sublime, mas pode também ser o grotesco, né? O caminho pode ser grotesco, o caminho pode ser sublime, né? Então, essas questões que estão presentes em Cântico Negro e em especial no José Régio, em outros poemas como, por exemplo, um soneto dedicado a Cristo, um texto chamado Painel, que também volta a essa questão do grotesco, do sublime, Deus e o diabo, né? São, portanto, elementos que caracterizam essa poesia manifesta de Régio. Bom, no poema em questão, Cântico Negro, Deus e o diabo, o grotesco e o sublime, estão em eterno movimento. A união das duas figuras é marcante como nos versos. Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que é de Deus e o diabo. Apesar de só aparecer formalmente na penúltima estrofe, essas figuras, Deus e o diabo, estão presentes em todo o poema. O indivíduo poético, que é fruto dessa relação conflituosa
entre o pecado e o perdão, entre o homem e Deus, entre o diabo e Deus, entre o caminho e o não caminho. Essa relação se apresenta logo na primeira estrofe. Por meio dele, elas agem ao longo do poema. Então, a atitude do sujeito lírico aqui, por exemplo, é uma espécie de reflexão das relações entre Deus e o diabo. Sua gênese possibilita ações que fogem à regra. Assim, um sujeito em Cântico Negro se torna muito individualizado, né? Ao mesmo tempo fragmentado. Seu aspecto individual reside nas suas escolhas, não seguiu o caminho dos que vieram antes dele, dos avós, né? Dos que precederam sua poética, sua vida, digamos assim, como ser humano e como poeta, e, portanto, o eu lírico decide não seguir o caminho de todos e procurar um caminho diferente, mesmo que seja difícil e obscuro. Nesse aspecto, eu vou sair um pouco da metafísica, do conflito entre Deus e o diabo, entre o ser e o não ser, entre o pecado e o perdão, entre o passado e o presente, e entrar aqui num aspecto importante. Quando o Régio vai trabalhar essa dualidade entre o caminho que ele propõe e o caminho que ele quer descobrir, ele já adentra aqui também numa coisa muito importante dos modernistas, que é o quê? Que o modernismo é uma rejeição ao passado clássico, histórico, acadêmico. Que o que é o modernismo? É a busca de um novo caminho para o homem, para a vida e para a arte. Então, de certa forma também, podemos dizer que Cântico Negro é um poema manifesto do modernismo, não só português, mas do modernismo em língua portuguesa. Inclusive, alguns autores, alguns trabalhos que eu orientei na universidade há algum tempo, né, já dialogaram com dois poemas, Cântico Negro do Régio e Ode ao Burguês de Mário de Andrade. Né? Ou seja, já orientei, inclusive, TCC, em que esses dois poemas, do Mário brasileiro e do Régio português, dialogaram, porque eles têm o espírito da época em que foram escritos, aquela época de derrubar de mitos, de ídolos, né, do passado, né, tanto com Mário de Andrade no Brasil, como também com Régio e outros autores portugueses da época modernista. Bom, e aí, de certa forma, essa busca pelo novo, por um caminho que eu não sei qual na tentativa de não repetir os passos da areia, a não ser que esses passos sejam os meus passos, por isso que ele diz, eu vou tentar colocar meus próprios pés na areia. Eu não quero pisar nos pés de ninguém, eu quero pisar nos meus próprios pés. Então essas marcas da areia, que representa como marcas do passado, ele não pretende seguir. Portanto, ele está buscando um outro caminho. E automaticamente esse caminho também representa uma busca de uma identidade com a arte moderna na Europa e em especial em Portugal. Portanto, além do aspecto metafísico, né, desse aspecto extremamente importante para a poesia de Régio, por isso que o nome do livro é Poemas de Deus e do Diabo, por isso que nesse livro há 3 poemas que são símbolo dessa temática, que é o Cântico Negro, que é o Painel e um soneto dedicado a Cristo. Portanto, esses são temas recorrentes na poesia de Régio, que até foi acusado de ser poeta de sacristia, mesmo quando ele rompeu com a cristandade portuguesa, né? E aí, esse poema, ele é, além de tudo, extremamente importante para o aspecto metafísico, como para o aspecto literário. Você vai encontrar aqui recursos linguísticos, recursos temáticos, imagens, pontuação, palavras, vocábulos, frases que representam toda uma ruptura com aquilo que eu não chamo de modernidade, nem em Portugal, nem no Brasil. Então, o poema, pelo formato, pelas suas imagens, né, pela sua pontuação, pelas exclamações, pelas reticências, pelas interrogações, né, pelas expressões, digamos, até figurativas, representam tanto a inquietação do homem diante de Deus e do diabo, né, como também a inquietação do homem diante do caminho a seguir, né? Não sei para onde vou, sei que não vou por aí,
como também representa a busca por um tipo de arte independente, que mesmo fragmentária, mesmo inconsciente, mesmo de ruptura, possa ser o caminho para que a poesia em Portugal possa expressar de fato algo novo, né? Como diz Belchior, o novo sempre vem. E esse novo está lá em Orfeu e agora está também em Cântico Negro e em presença com José Régio. Então, que conclusão poderíamos ter lendo esse poema do José Régio, que é apenas um poema do seu primeiro livro, intitulado Poemas de Deus e do Diabo, escrito em 25, publicado em 26, portanto, um ano antes da revista Presença, que dá nome ao movimento no qual está Régio, Torga, Branquinho da Fonseca, Adolfo Casares Monteiro e tantos outros. Bom, não sei se vocês lembram, nós falamos na aula anterior das características de presença. Uma delas é a individualidade do sujeito lírico ou do eu biográfico, né? Para os presencistas, a poesia viva, a literatura viva, deveria ser extremamente comprometida com o indivíduo, né? Daí aquele questionamento em relação aos heterônimos de pessoa, né? Da aproximação com o Sá Carneiro, etc. Então, vamos lá. Como eu disse, em presença, ou nesse movimento presencista, em Régio, claro, né? E em outros, como Torga, o indivíduo é extremamente importante para este momento histórico e literário em Portugal. É por meio dele, do indivíduo, que tanto em Régio como também em Torga mais na frente, Deus se manifesta por meio do Deus que se anula, né? Então esse conflito aí, por exemplo, entre Deus e o diabo, né? Em Régio, e entre os mitos da terra e do céu em Torga, né? De certa forma, há esse conflito, a busca de uma humanidade que tenta ser suprema, mas não consegue. Por quê? Está em Torga isso, porque tanto em Régio como em Torga, porque a humanidade ela é mortal. Então, se ela é mortal, ela não pode nunca querer ultrapassar a divindade, né? Bom, e por isso tem o Orfeu Rebelde lá em Torga, né? E também é através do indivíduo que a própria poesia existe, tanto na realidade como na metafísica. Então, há uma característica interessante do presencismo, que vocês vão ver depois em Torga, né? Que vou abrir entre aspas, o endeusamento do eu, do indivíduo, né? Então, o indivíduo que tenta ser imortal pela própria arte, né? Orfeu Rebelde em Torga e Cântico Negro e Painel em Régio, né? Alguns poemas que vocês já conhecem, né? Tentam representar a imortalidade do indivíduo através de quê? De sua arte. Se o homem é mortal, se o homem se rebela contra a morte, ele só vai encontrar uma certa autenticidade, eternidade, através da sua poética, da sua poesia, do seu texto, da sua escrita. Então, isso vai caracterizar o valor que se dá ao indivíduo que, mesmo mortal, tenta essa divindade em si através de uma obra construída pela experiência pessoal, ou pela experiência coletiva, ou pelo aspecto estético, ou pelo aspecto metafísico, religioso, espiritual, como a gente está vendo aqui na obra de Régio e também pode-se ver na obra de Miguel Torga. E aí, para fechar essa rápida análise do Cântico Negro, do Régio, né? Existe um poema, aliás, existem vários, mas vou citar um. Existe um poema do Fernando Pessoa, ou melhor, leia-se, do Fernando Pessoa Alves de Campos, chamado Lisboa Revisitada. Tem dois com esse nome, dois com esse nome. É um de 23 e um de 26. E nesse Alves de Campos, né, do Lisboa Revisitada, nós vamos encontrar também uma revolta contra os padrões sociais estabelecidos. Então, de certa forma, quando você lê Cântico Negro, você identifica algumas coisas que estão em Orfeu, especialmente, por exemplo, no poeta Alves de Campos,
com a sua rebeldia contra a arte ocidental, contra as regras, contra a religião, contra a sociedade, contra tudo que for padrão, que for regra, que for determinado pela sociedade ou pela humanidade. Inclusive, a questão do ir ser sozinho, que está aqui no Régio, né? Eu não vou por aí, eu só vou por onde me mostram meus próprios passos. Então, essa ideia de rompimento com o coletivo, a busca do eu, né? O eu sozinho, nem que eu bata a cara, mas eu vou só, eu vou aprender só, eu não vou pisar no pé de ninguém, eu vou só. Então, essa ideia de rompimento com o coletivo, que está aqui em Régio, também se encontra no Álvaro de Campos, que é um poeta que vocês já conhecem, criado pela imaginação fértil do Fernando Pessoa. Então, aguardem que daqui a pouco eu vou falar por que eu estou dizendo isso para vocês. Então, a ideia aqui, né, de rompimento e a ideia de ser sozinho, né, de buscar seu próprio caminho, presente aqui em Régio, é possível que vocês encontrem em Álvaro de Campos. Voltando um pouquinho aqui para o poema Cântico Negro, eu queria chamar a atenção para outro aspecto importante para a nossa questão bônus de hoje, que é a questão da loucura, né? A loucura ipsiliter é uma característica que seria negativa. Para os poetas, para os sonhadores, para os loucos de verdade, a loucura, na verdade, é um troféu que eu levanto como uma chama na noite escura. Então, esse tema da loucura aqui está presente também aqui no Cântico Negro, né? A questão do indivíduo ser sozinho, a questão de estar entre Deus e o diabo, a questão de não querer seguir os caminhos já trilhados pelos seus antecessores, e a questão agora da loucura que vai se opor a quê? Às estradas, aos jardins, aos canteiros, à pátria, ao teto, à regra, a tratado, a filósofo, a sábios. A tudo isso eu oponho a minha loucura. Portanto, grave bem essa palavra, loucura, que também deve ser levada a sério quando for resolver a questão bônus que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Então a loucura também seria um elemento importante a destacar aqui, a loucura como elemento de oposição, um elemento de contestação social e individual diante até da ciência, da metafísica, diante, por exemplo, da filosofia, da sabedoria dos homens. Quem é que é louco, né? Como diz Fernando Pessoa, louco sim, eu sou louco, porque que grandeza que a sorte não dá, como se refere a Dom Sebastião lá em Mensagem, né? Então a loucura, portanto, aparece para nós em Mensagem, em Álvaro de Campos, né? E agora aparece aqui em Cântico Negro, né? Como um elemento de guia e não de repulsão. E finalmente, para a gente fechar essa rápida análise de Cântico Negro, nós queríamos chamar a atenção para uma coisa. Em Presença, aula passada, nós vimos que a ideia de uma literatura apolítica foi colocada como fundamental na revista do movimento, que dizia que Presença deveria ser uma revista essencialmente de arte e apolítica. Mas se vocês perceberem, né, é bom que o poema é anterior à revista, inclusive, mas se vocês perceberem aqui em Cântico Negro, nós temos, claro, de forma metafórica, de forma subjetiva, mas de forma enfática, nós temos frases que podem ser usadas em qualquer passeata política, né? Em qualquer movimento político, em qualquer ação política. Por exemplo, quando o Eurípides diz assim, eu olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, eu cruzo os braços e não vou por aí. Então, isso é um grito de independência, é uma ruptura com a sociedade, com partidos, com políticos, com ideologia. É o indivíduo criando uma nova ideologia diante do que está estabelecido. Então isso é político, né? Então é claro que o formato poético, o formato subjetivo, eu diria até o formato metafísico, o vocabulário, né? As metáforas, as metonímias, as imagens podem até esconder o aspecto político, que Presença não queria ter. Mas é difícil o artista ficar em cima do muro o tempo todo. O dia o muro cai, né? Ele tem que se posicionar. Então, de certa forma, também aqui nesse poema, se pode dizer que é o lado do metafísico, da loucura, do indivíduo em busca do seu próprio caminho,
da preocupação com a nova literatura viva, moderna, muito mais atual, com o tempo que se vê em Portugal e na Europa. Há também aqui uma ideia de compromisso político, ou seja, apesar de Presença negar isso, e a gente sabe por que isso aconteceu, né? Devido à ditadura salazarista, as perseguições e tantas outras coisas que você já conhece, né? Aqui também há de se entender que Cântico Negro é também um manifesto, porque ele expressa também elementos que poderiam compor um ideal político subpartidário, ok? Muito bem, e, enfim, chegando ao final da análise, para passar para a questão bônus, quantas vezes você tem proposta para seguir? Quantas vezes você tem pessoas dizendo, vem por aqui, eu dou minha mão, eu vou lhe ajudar, eu quero lhe ajudar, eu sou seu amigo, confia em mim. Você olha assim e diz, não é por aí que eu vou. Está muito fácil para eu quero. Ou está muito fácil, muito difícil. Aliás, eu não confio nesses olhos que me acenam, nessas luzes que me acenam. Eu quero buscar meu próprio caminho e ninguém me diga, vem por aqui. Por quê? Porque minha vida é um vendaval que se soltou. E quem segura o vendaval? Então, o fechamento do poema, ao invés de ser uma coisa que poderia soar destoante, ou soar inoperante, ou fora de contexto, ela é representativa do indivíduo que quer fazer seu próprio caminho. Quem me levará sou eu. Quem regressará sou eu, como diz uma composição do Raimundo Fagner, né? Então, aqui vem a expressão que você vai encontrar em música, em filmes, em outros poemas, em Álvaro de Campos, em outros artistas que vocês devem conhecer, que diz assim, olha, me convidam para essa festa pobre que os homens armaram antes de eu nascer. Eu não vou participar dela, eu não vou seguir vocês, eu vou buscar meu próprio caminho. Agora, alguém diz, mas você vai para onde? E o Elídio responde, eu não sei para onde vou, eu não sei para onde vou, eu não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Esse é, portanto, o poeta José Régio com o seu poema manifesto chamado de Cântico Negro. Eu recomendo que você leiam também o painel do mesmo livro, leia o Sonho Dedicado a Cristo, onde ele humaniza Cristo, nesse belo soneto sobre Cristo, que procurem também verificar outros poemas do Régio, porque aqui eu estou colocando apenas de um primeiro livro dele, já para poder ficar dentro do espírito de presença, do espírito modernista, porque o Régio morreu em 69, portanto ele produziu muita coisa ainda, até 40 nesta presença, e depois como professor, depois como crítico, depois como poeta, como romancista, cronista e etc. Muito bem, chegamos agora à nossa questão bônus tão esperada. Essa questão bônus, ela vai fazer parte da nossa AV2, já estou corrigindo a AV1 de vocês, que foi o trabalho sobre mensagem, que vai ser depois juntado ou juntada com as questões bônus que vocês produziram muito bem durante a primeira unidade. Para essa segunda unidade, que começa com o presencismo, a questão bônus é a seguinte: na descrição desta aula, eu estou repondo para vocês a gravação de Cântico Negro na voz de Maria Bethânia. Na gravação de Cântico Negro, Bethânia canta Canto Negro, mas também canta outro poema, digamos assim. Então, fiquem apenas presos à gravação de Bethânia até Cântico Negro. Se ela entrar em outra música, vocês não precisam observar. Então, porque na composição de Bethânia, no show, ela inicia com Cântico Negro e entra depois com outro poeta ou com outra música. Então, mas estou repondo para vocês a gravação de Bethânia, que é clássica já, do Cântico Negro do Zé Régio. Também na descrição da aula de hoje, eu estou colocando uma interpretação belíssima do Lisboa Revisitada, ou, se quiserem, Lesbon Revisited, de Álvaro de Campos. Então você vai ouvir Maria Bethânia, Cântico Negro. Você vai ouvir Lisboa Revisitada, Álvaro de Campos. Vou até pedir a Adriana,
você aproveita também e passa no grupo do WhatsApp, você também passa para eles também o poema Cântico Negro, o poema, texto, e também o poema Lisboa Revisitada de Alves de Campos, para eles também acompanhar a leitura. Mas só ouvindo Maria Bethânia e ouvindo o poema do Alves de Campos, dá para resolver a questão. Mas peço a Adriana, que sempre me ajuda nesse momento, que também passa para o WhatsApp o texto do Régio Cântico Negro e o texto do Alves de Campos, Lisbon Revisited de 23. Né? Tem o de 26, eu quero só de 23. Então, vocês vão ler os dois poemas. Um é da geração de Orfeu, né? Que é o Alves de Campos, que também publicou em presença, e o segundo que vai se encaixar na geração de presença. Alves de Campos representa o futurismo, representa o orfismo, representa outras tendências da modernidade portuguesa da primeira geração. E Régio representa um grupo que predominou de 26, 27, 26 até 40 na revista Presença. Então, vocês vão analisar esses dois poemas e vão responder a seguinte questão: que identidade pode se encontrar entre os versos de Cântico Negro e os versos de Lisbon Revisited de Alves de Campos? Você curte a aula de hoje, terminou a aula, você curte, aí você vai pegar o quê? Vai ouvir Maria Bethânia com Cântico Negro de Régio e vai ouvir a interpretação do Lisbon Revisited de Alves de Campos. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um pequeno texto, 5 linhas, 10 linhas. Que identidade, né? Que identidade, que aproximação se pode encontrar, ou que identidade ou aproximações se pode encontrar entre o poema Cântico Negro do Régio e o poema Lisbon Revisited de 23 de Alves de Campos? Manda para os nossos comentários. Estou louco para ver o que vocês vão falar sobre essa aproximação entre Campos, heterônimo pessoano, e Régio, pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira, representando aqui a geração de presença. Na próxima aula, eu encerro o presencismo falando do poeta Miguel Torga, ou como queiram, Mitos da Terra e do Céu. Orfeu Rebelde, Miguel Torga, será, portanto, o tema da nossa última aula sobre presencismo. Bom trabalho e fiquem de olho na descrição desta aula e na questão bônus de hoje. Um abraço a todos.